Olá pai, olá mãe. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que eu estava assistindo sobre Bruno Henrique, jogador atacante do Flamengo, hoje um dos melhores jogadores do Brasil. Bruno Henrique precisou de 7 anos para sair de uma realidade de várzea para estar jogando na seleção brasileira. Acompanhe essa história agora. Bruno Henrique nasceu em dezembro de 1990 em Belo Horizonte. Ele passou sua infância e juventude num bairro chamado Concórdia, em Minas Gerais, e jogava por um time chamado Inconfidência. Hoje, vendo Bruno Henrique fazendo todo esse sucesso, fica difícil de imaginar que ele já foi reprovado por diversos clubes. Ele teve pouquíssimas oportunidades. Inclusive, ele não passou nas categorias de base de clube. E isso não porque ele não quisesse, mas sim porque não deram oportunidade a ele. Ele não tinha ninguém de influência, nenhum empresário de influência para estar colocando ele numa divisão de base. Aos 20 anos, ele ainda dividia o jogar futebol amador com o trabalho de office boy. E nessa época, ele ainda dividia a chuteira com uma amiga chamada Sâmia. Na verdade, ela emprestava a chuteira para ele jogar no final de semana. Bruno Henrique, assim como muitos, foi reprovado em diversas peneiras. No caso dele, ele foi reprovado na peneira do América Mineiro e do Atlético Mineiro. Num desses jogos da várzea, ele foi visto por um empresário, Denis Ricardo, e esse empresário resolveu ajudar ele, né? E ele encaminhou para quase 20 clubes o material de Bruno Henrique. E todos esses clubes fecharam as portas para ele. Não aceitaram ele pelo fato dele não ter passado por uma divisão de base. Ele recebeu não de diversos times como Bahia, Vitória, Santos, América de Minas, América de Natal, CSA, Sport, Náutico, Sporting Cristal do Peru. A sorte dele mudou quando ele se tornou artilheiro e melhor jogador da Copa Itatiaia, que é uma Copa tradicional amadora lá do bairro. Nessa época, o Cruzeiro se interessou por ele e o contratou. Ele tinha na época 21 anos, mas mesmo com essa contratação, onde foi a sua primeira oportunidade num time profissional, ele teve muito pouca oportunidade e foi emprestado para o time da Uberlândia. Nessa época, ele ganhava pouco mais de R$ 1.000 por mês. Aos 23 anos, ele foi emprestado para o Itubiara, um time da segunda divisão do Campeonato Goiano. Ele ajudou esse time no acesso à primeira divisão e começou a ser visto na mídia. Além do acesso, ele chegou a fazer em 12 partidas 9 gols, o que chamou a atenção de muitos times. Foi então que em maio de 2015, ele teve a oportunidade de disputar sua primeira partida enquanto profissional na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, pelo Goiás. Mesmo a equipe do Goiás não fazendo uma boa temporada naquele ano de 2015, ele foi um dos destaques e chamou a atenção de muita gente. Como a Série A do Campeonato Brasileiro tem uma visibilidade muito grande, ele acabou chamando a atenção de um time alemão chamado Wolfsburg. Ele chegou lá no time da Alemanha e teve pouquíssima chance. A maioria dos jogos ele não era escalado, muitas vezes nem ia para o jogo, e quando ia no banco de reservas. Só para você ter uma ideia, ele era colocado somente nos minutos finais dos jogos, quando era colocado no jogo. Ele continuou trabalhando, continuou lutando por uma vaga, até que num jogo contra o Real Madrid, ele entrou e foi o responsável pela vitória do Wolfsburg, por 2-0 em cima do Real Madrid. E aí começou mais uma virada na vida dele. Em 2017, o Santos, que havia rejeitado ele, viu o potencial dele nesse jogo contra o Real Madrid e resolveu contratá-lo por 4 milhões de euros. Porém, ele chegando novo no elenco, não tinha ainda entrosamento com os outros jogadores, ele se destacou muito pouco e ficou mais como reserva, teve pouquíssimas oportunidades. Até que
num jogo contra o São Bernardo, onde o Santos escalou o time reserva, ele fez 3 gols. Isso foi o suficiente para que ele nunca mais saísse do time e ficasse como titular a partir daí. Nessa temporada no Santos, em 53 jogos, ele fez 17 gols e 13 assistências. Quando ele pensava que já estava bem, com a carreira aqui fortalecida no Brasil, ele teve uma lesão, tomou uma bolada no olho, o que deixou ele fora em 2018, praticamente a temporada inteira. A lesão no olho levou ele a ficar parado, e esse ficar parado acabou influenciando no preparo físico dele, e diversas outras lesões surgiram, o que acabou com a temporada dele. Em 2019, com a contratação de Sampaoli, ele foi um dos principais jogadores, porém, ele recebeu uma proposta irrecusável do Flamengo de 23 milhões de reais e acabou indo para o time rubro-negro. Jogando pelo Flamengo, ele estourou. Ele foi considerado o melhor jogador do Brasileirão e da Libertadores. Então, isso fez com que Tite percebesse a qualidade que ele tem e o contratasse para a seleção brasileira. Hoje, Bruno Henrique é considerado um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e ele recebe no Flamengo R$1 milhão. Por isso, nós insistimos sempre, enquanto profissionais, de mostrar que muitas vezes o que faz a diferença não é somente a qualidade, mas sim a persistência, o acreditar. Bruno Henrique é um jogador que tinha tudo para não dar certo. É um jogador, mais um jogador que ficaria aí perdido nas várzeas desse país. Porém, ele sempre lutou pelo seu espaço. Ele não desistiu. Ele continuou, mesmo com tanta dificuldade, pegando chuteira emprestada de uma amiga, jogadora também de futebol. Ele venceu. E assim, essa é a mensagem que deixamos hoje. Se você já recebeu um feedback positivo de um profissional com relação ao potencial do seu filho no futebol, não desista. Incentive ele a continuar, que às vezes é isso que precisa para ter sucesso. Essa pode ser a história de seu filho.